Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando às futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué, capítulo de número 22, do versículo de número 10 até o versículo de número 34. Está escrito assim na santa palavra do Senhor. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhe dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação:
Amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocaustos nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo dos filhos de Manassés. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Deus, o Senhor bem sabe o que é o homem para que este se glorifique, para que este te glorifique, para que este se exalte. Tu sabes que o homem não possui glória em si mesmo, que o homem não pode atribuir a si próprio nenhum tipo de bem. Infelizmente, o homem nem é capaz de lhe render honras, glórias que lhe são devidas. No entanto, como um grande tesouro selado em vaso de barro, aprouve o Senhor fazer do homem arauto das boas novas, fazer do homem glorioso ao pregar e glorioso ao lhe transmitir glória. Porém, ainda não passa de um vaso de barro. E como um vaso de barro em tuas mãos, eu lhe suplico que o Senhor me use com poder e glória, que o Senhor fale ao seu povo e que todos nós, nesta manhã, saiamos edificados desse lugar, com a glória da sua palavra, com a glória da pregação
e com a glória da sua presença. Fazer isso em nós e por nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu dividi esse sermão em 4 atos, ou em 4 cenas, ou em 4 partes. Nós podemos pensar nesse sermão como uma peça judicial, nós podemos pensar nesse sermão como um equívoco ou uma precipitação, ou nós podemos pensar nesse sermão com o tema que eu dei, que é de boas ações ou de boas intenções, o inferno está cheio. E por que eu estou pensando dessa forma? Porque no sermão passado, no início do capítulo de número 22, nós vimos que a bondade não é um ato das boas obras. Nós vimos que bondade só pode ser atribuída a Deus. E nós vimos que o homem tem que ser bom em todo tempo, em toda ocasião. A meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade tinham acabado de receber indulto, tinham acabado de receber a chancela de que não mais deveriam pelejar, que poderiam atravessar o Jordão e voltar à terra que Moisés os havia entregue muitos e muitos anos antes desse texto ter sido escrito, e que agora eles tinham que desfrutar da terra prometida. As ordens que Josué passou a eles eram claras, e eu gostaria que você voltasse alguns versículos comigo e prestasse atenção no versículo de número 5. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento do Senhor e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O que eles tinham que fazer? Amar o Senhor vosso Deus, andar em seus caminhos, guardar os seus mandamentos, se achegar a Ele e o servirem de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. A ordem era clara: Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, atravessem o Jordão, recebam a terra que por herança vos fora entregue, mas cuidado, a bondade deve ser submissa ao mandamento, e vocês devem ser bons em todo o tempo, e a bondade está em servir o Senhor. Só que assim que eles atravessaram o Jordão, diz o versículo de número 10, que eles inventaram de edificar um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Olha comigo o versículo de número 10, inaugurando esse primeiro ato, que vai do versículo de número 10 até o versículo de número 14. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, assim que eles atravessaram o Jordão, assim que eles se encaminhavam para a terra prometida, a terra que havia sido entregue por Moisés a eles muitos e muitos anos antes, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés tiveram a brilhante ideia de edificar um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. E é aqui que eu ancoro a ideia de que de boas intenções o inferno está cheio. Ninguém os mandou fazer altar algum. Ninguém os havia dito: atravessem o Jordão e construam uma espécie de um templo para adoração. O Senhor Deus não havia ainda exposto a ideia da construção do templo. A construção do templo só será feita em Salomão, 400 anos à frente dessa história. O Senhor ainda habitava em tabernáculo, o lugar da habitação do Senhor ainda estava sendo preparado, isto é, Siló, Jerusalém, ainda não era a cidade do Senhor, ela estava sendo preparada, o Senhor ainda não tinha morada, caminhava junto com Israel por meio do tabernáculo, morando em tendas, mas Gade, Ruben e a meia de Manassés tiveram a brilhante ideia: vamos construir um altar. Perceba, meu irmão, que muitas vezes eu e você, movidos até por boas intenções, e nós veremos aqui no decorrer do texto que é cheio, repleto de boas intenções, extrapolamos o mandamento do Senhor.
Se o Senhor mandou ir até aqui, vá. Se Ele não mandou, não vá. Não precisamos ir além daquilo que o Senhor se propôs, de ir além daquilo que o Senhor nos disse. Bom, as consequências foram praticamente imediatas. Versículo de número 11, os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. A notícia correu ligeira. O altar era quase que uma afronta, porque o altar ficava em direção a Israel. O altar ficava na beira do rio Jordão, para que quem estivesse do outro lado olhasse e visse aquele grande e suntuoso monumento. Assim que os filhos de Israel ouviram, versículo de número 12, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem às pelejas contra eles. Quase uma guerra civil. E se você conhece a Escritura, você há de se lembrar que o povo de Deus se envolveu em inúmeras guerras civis. A guerra de Davi contra Saul, a guerra de Davi contra seu filho, a guerra dos 2 filhos de Salomão. O povo de Israel viveu guerras civis a sua história inteira. E aqui, a primeira guerra civil se avoluma. Uma multidão, versículo de número 12, toda a congregação estavam prontos para matar a meia tribo de Manassés, Ruben e Gade. Aqui estava sentenciada a morte dessas 2 tribos. Lembrando, apenas por uma boa intenção, mas desobediente em relação à lei do Senhor. Mas graças a Deus que o bom senso gera atitudes sábias, e o bom senso aparece. Versículo de número 13 diz que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés receberam uma comitiva. Os filhos de Israel enviaram Finéias, filho de Eleazar, 10 príncipes com ele, isto é, cada um dos representantes de cada uma das 10 tribos, para ver o que estava acontecendo. Então, nesse primeiro ato aqui, nós temos que ter algumas coisas na nossa mente. Primeira, nem sempre a boa intenção é suficiente para fazermos o certo. Devemos ter a intenção correta e o obedecer do mandamento. Devemos ter o coração com a boa intenção e a atitude de acordo com a Escritura. Segunda coisa, atitudes mal pensadas geram um desastre. O altar não foi fruto de meditação. Foi construído às pressas, foi construído no atropelo. E as consequências foi quase que uma guerra civil. Quase que milhares de mulheres e de crianças foram mortos, simplesmente por uma atitude impensada. Em terceiro lugar, a turma do deixa disso deve sempre estar presente. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque esses pacificadores são capazes de colocar um pouco menos de temperatura na panela. A sabedoria diz espera e não haja. A sabedoria diz calma, vamos ver o que está acontecendo. No primeiro ato, de boas intenções o inferno está cheio. No primeiro ato, atitudes impensadas geram consequências terríveis. No primeiro ato, graças a Deus que tem gente que pensa no meio da história toda. Começa então o segundo ato, ou a segunda parte do julgamento, ou a segunda cena. Versículo de número 15. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhe dizendo: toda a congregação do Senhor está conosco. Note que Finéias e os 10 príncipes eram os representantes de uma multidão. Esses homens, sim, sábios, equilibrados, representavam um exército gigantesco. E todo esse exército tinha certeza de que aquilo que Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés haviam feito era pavoroso.
Versículo de número 16, a fala, ela é estridente. Que infidelidade é esta que cometeram contra o Deus de Israel? Que loucura vocês estão fazendo? Vocês porventura estão abandonando o Senhor? Versículo 16, edificaram um altar para se rebelarem contra o Senhor. De onde eles estão tirando isso? Meus caros, vocês não podem se esquecer que alguns anos antes desse cenário, um bezerro de ouro foi feito pelos filhos de Israel para adorar o Deus verdadeiro. Construir um altar era exatamente seguir os passos dos erros dos seus antepassados. Israel tinha absoluta certeza que bastou a herança da terra prometida para que a infidelidade se instaurasse no coração de Gade, no coração de Rúben e no coração da meia tribo de Manassés. Olha a fala do versículo de número 17. Não nos bastou a iniquidade de Peor? Bom, esse texto está lá no segundo livro, no livro de Números, perdão, no capítulo de número 25, do primeiro versículo ao 9. E eu te conto o que foi esse episódio. Peor foi um episódio onde os filhos de Israel cometeram infidelidade contra o Senhor, casando-se com as mulheres moabitas. A ideia do casamento com as moabitas era até bem aventurada. Bom, nós vamos ter mais filhos, nós vamos ter mais soldados, nós vamos ter um exército mais vigoroso. Mas o Senhor havia dito, não se misture com os povos pagãos, não faça aliança com a mulher estrangeira, porque essa mulher colocará os deuses dela para que você venha adorar. O Senhor Deus estava tão certo, que a queda de Salomão, o homem mais sábio do mundo, foi exatamente porque suas centenas de concubinas trouxeram com elas suas centenas de divindades. E diz a Escritura que Salomão passou a frequentar os cultos pagãos e oferecer holocausto a cada um daqueles deuses. O Senhor está dizendo, em Peor, a infidelidade aconteceu. Vocês por um acaso estão andando no caminho dos infiéis. Até hoje nós padecemos por isso. Irmãos, olhem bem para o texto. Quando um peca dentre o povo de Deus, quando um é infiel ao Senhor, toda a congregação padece. Quando eu ou você agimos motivados por boas intenções, ou motivados pelas paixões, pouco importa. Quando nós agimos em desacordo com a palavra do Senhor, todos padecem. Versículo 17, posto que houve praga na congregação do Senhor. Por que vocês estão abandonando a Deus? Gritaram os líderes de Israel. Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã o Senhor se irará contra toda a congregação de Israel. Os homens saíram do território de Canaã, recém-conquistado, atravessaram o rio Jordão, foram até lá e disseram, que infidelidade, que maluquice, o que vocês estão fazendo? Se vocês forem infiéis, o Senhor destruirá todos nós. Ponham a mão na consciência, retrocedam do erro, retrocedam do equívoco. O versículo de número 19 talvez seja o mais emocional de todos eles. Olha comigo o versículo de número 19. Aqui é o filho do sacerdote, aqui são os representantes das 10 tribos. Olha a fala, se a terra da vossa herança é imunda, passem para a terra da possessão do Senhor, mudem-se para Jerusalém, venham para cá. Vocês não precisam consultar outros deuses, vocês não precisam criar um outro tabernáculo, venham para cá, tomem possessão entre nós, não se rebelem contra o Senhor, não se rebelem contra nós, não edifiquem um novo altar, assumam a nossa terra, recebam a nossa herança, mas não façam isso. O primeiro exemplo foi o de Peor, o segundo aqui é de uma carga emocional enorme. E então um terceiro exemplo é dado nesse segundo ato.
Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E talvez você se lembre de Acã, filho de Zera, porque nesse púlpito que aqui está, foi pregado esse episódio. Está lá em Josué, capítulo de número 7. Quem foi Acã? Acã foi o homem que roubou o ouro da cidade e levou para a sua própria tenda, a ponto que Israel, ao lutar contra Ai, fora derrotado. Os utensílios de ouro, de prata, de bronze eram do Senhor. Acã os roubou e os levou até a sua tenda, a ponto que Israel todo padeceu. E a fala no final do versículo 20 é essa: não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Soldados morreram no campo de batalha, a família dele toda padeceu. Oh, meus irmãos, se nós soubéssemos disso, se nós soubéssemos que a infidelidade, ela existe nesse mundo há séculos e mais séculos, mas ela continua gerando novos filhos. Se nós soubéssemos que a infidelidade do chefe da casa condena toda a sua família, se nós soubéssemos que a infidelidade de um conselho condena toda a igreja, se nós soubéssemos que a infidelidade de um líder condena toda uma nação, se nós soubéssemos que a infidelidade faz com que inocentes paguem, é exatamente isso que está acontecendo. Primeiro ato, de boas intenções o inferno está cheio. Essas boas intenções não bastam, geram consequências nefastas. Graças a Deus que tem gente no meio das coisas que consegue ter a cabeça no lugar. Só que a infidelidade gera filhos, e esses filhos continuam sendo gerados. Foram gerados em Peor, foram gerados no bezerro de ouro, foram gerados em Acã, e agora estão sendo gerados por causa de um altar indigno, um altar que não deveria ter sido construído. A ordem do Senhor não era essa. Mas se nós estamos falando de um julgamento, nós já tivemos então aqui a acusação toda. Os juízes que lá o foram apresentaram a denúncia, e a denúncia está muito bem lavrada. Como diz o bom direito, todos são inocentes até que se provem o contrário, e mais do que isso, todos têm o direito à ampla defesa. Gade, meia tribo de Manassés e Rúben tiveram direito de fala. E a fala desses irmãos, ela chega a dar dó quando a gente ouve. Mas nós não podemos nos enganar. De boas intenções o inferno está cheio. Olha o que eles disseram. Responderam Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Responderam ao filho do sacerdote e aos cabeças dos grupos de milhares. A resposta aqui é para quem manda. A resposta aqui é para quem julga. A resposta aqui é para quem está com a demanda na mão. Então, esses homens vão falar, e aqui começa o terceiro ato. O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe. E Israel mesmo saberá. O Senhor sabe o que está no nosso coração. Sim, o Senhor sabe, sem dúvida o sabe. Israel não sabia, e agora Israel será informado. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje podem nos matar. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos instrua. Essa é a fala desses homens. Então por que fizeram esse altar? Essa é a pergunta. Da onde vocês tiraram na cabeça? Qual foi a ideia que está por trás do ato? Eles responderão: fizemos por causa da seguinte preocupação. É interessante quando nós olhamos esse texto, vem logo na mente a fala do Senhor Jesus dizendo: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado, pode acrescentar
35 centímetros ao curso da vossa vida. O Senhor Jesus mandou os homens naquele momento olharem os pássaros, olharem os lírios do campo, mandou os homens olharem ao redor e perceber que nenhuma daquelas criaturas, por menorzinhas que fossem, estavam preocupadas com o dia de amanhã. Mesmo não havendo celeiro para os pardais, eles estavam a cantarolar. Mesmo não havendo como fiar para os lírios do campo ou tecer, eles ainda se vestiam de glória, sabendo que no dia seguinte morreriam. O Senhor Jesus disse: não andeis preocupados com coisa alguma. Mas aqui, Gade, Rúben, a meia tribo de Manassés, cheios de boas intenções, repletos de pecado, disseram: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Os filhos de Rúben, que estão para o lado de lá, os filhos de Gade, que estão para o lado de lá, e a meia tribo de Manassés, não pertencem ao Senhor, só quem está do lado de cá. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que então dissemos: vamos construir um altar. A ordem do Senhor em Deuteronômio era: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, dele ensinará aos seus filhos, inculcando na cabeça deles: falarás assentado, falarás deitado, falarás no caminho, falarás em todo tempo, e dirás aos filhos de Israel, aos filhos dos vossos filhos, aos filhos dos filhos dos filhos dos vossos filhos, que deve-se obedecer ao Senhor de todo o coração, que deve-se amar o Senhor com todo entendimento. A ordem de Moisés ainda ecoava nos ouvidos atentos de todos os filhos de Israel. Mas aqui, uma preocupação no absurdo, uma preocupação com amanhã que não chegou, uma preocupação com que os filhos viessem padecer de uma doença que nem sequer existia, fez com que eles cometessem pecado contra o Senhor. Versículo de número 26, pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que ele seja um lembrete entre nós e vós e as próximas gerações, para que ele seja um testemunho que nós somos de Deus, que vocês também são de Deus e que todos nós obedecemos o Senhor. Ele será apenas um testemunho. Mas aqui está a contradição. Josué tinha posto como testemunho 12 pedras na travessia do Jordão. Josué tinha posto sob testemunho 12 pedras na conquista de Jericó. Josué tinha posto sob testemunho 12 pedras na conquista de Siló. Não eram altares, era um amontoado de pedras. E esse amontoado de pedras era o testemunho, e o Senhor se agradou dele, porque isso veio do Senhor. Em momento algum, o testemunho deveria ser um altar, porque o altar faria com que logo, logo, os homens sobre esse fizessem sacrifício. E a história se concretizou assim, por mais triste que seja. Nos diz a Escritura que os 2 filhos de Salomão romperam um com o outro. 10 tribos foram para o norte, apenas Judá ficou ao sul. E então, um dos filhos de Salomão teve a brilhante ideia dos seus antepassados e disse: eis aqui, construiremos o altar do Senhor e começaremos a oferecer sacrifício na cidade de Samaria. 400 anos depois, aquilo que estava sendo predito aqui em Josué, capítulo de número 22, ocorreu. E a guerra civil devastou o reino do norte e o reino do sul. Tanto é que o reino do norte foi absorvido pelos inimigos e o reino do sul tombou a espada de Nabucodonosor. O Senhor nunca mandou fazer altares. O Senhor nunca mandou fazer sacrifícios fora da tenda. O Senhor nunca mandou que tribo alguma tivesse um altar particular, um lugar de adoração.
Mas aqui a fala de Rúben, Gade e Manassés, ela nos dá até dó, ela nos dá até pena. Olha o versículo de número 29. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Na primeira cena, nós temos a boa intenção que quase gerou a devastação. Na primeira cena, nós temos a turma do deixa disso entrando em ação. Na segunda cena, nós temos aqui a obra, a peça de acusação. Os exemplos de infidelidade, as consequências. Na terceira cena, nós temos a resposta, a defesa. E a defesa termina com um pedido e com um apelo. Não nos separaremos do Senhor, mas estaremos servindo-o de todo o coração. Eu gostaria que você fizesse isso como dever de casa. Dá uma lidinha em Juízes e você vai perceber quais foram as primeiras tribos que se contaminaram logo depois da conquista da terra prometida. Não dá. Atos de infidelidade vão gerar um coração infiel. Atos de desobediência hoje vão gerar consequências futuras às próximas gerações. Não adianta, as boas intenções, longe da obediência, não geram resultado satisfatório. É necessário não só a boa intenção, é necessário a boa ação, é necessário obedecer o mandamento, é necessário cumprir aquilo que Deus disse e ser radical nesse sentido. Não se pode desejar o bem e não fazê-lo. Não se pode ansiar pela obediência do Senhor e descumpri-la na prática. E se Deus não te mandou fazer, não faça. Se Deus não te autorizou a dar esses passos, não dê. E aqui, meus irmãos, o apelo não é mais de Rúben, de Gade, o apelo é do pastor que vos fala. Se o caminho é um caminho de inovação, é um caminho de ideias absurdas, é um caminho de coisas não autorizadas, pare e volte enquanto é tempo. O prejuízo será seu, o prejuízo será dos seus filhos, o prejuízo será dos filhos dos seus filhos. Meu apelo é para você em termos teológicos, mas meu apelo é para você em termos práticos. Você é chefe da casa, não ouse flertar com aquilo que Deus não mandou. Rompa, pois isso gerará morte, e a morte perdurará. Você, mulher, não insira dentro do seu lar coisas que o Senhor não mandou, não coloque dentro da sua casa coisas que o Senhor não autoriza, mesmo que seu coração esteja repleto de boas vontades. Isso trará morte para você, seu marido, sua família, seus filhos, e talvez essa morte perdure por séculos. Aqui, Rúben, Gade e Manassés condenaram a si mesmos, cheios de boa intenção. Mas essa fala tão piedosa enganou os que estavam em volta. Olha o último ato, a última cena. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que os filhos de Rúben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés haviam dito, deram-se por satisfeitos. Como assim, meu Deus do céu? Tinham que chutar o altar, tinham que derrubar aquele altar, não poderia existir aquele altar naquele lugar, ele tinha que ser devastado. Mas a piedade, ou homens que se dão por satisfeitos, homens que preferem apaziguar as coisas ao invés de pagarem o preço por uma convicção. Quando nós olhamos homens emasculados no século XXI, homens que não são homens, homens que não são capazes de chutar a porta, quando nós enxergamos isso na nossa era, nós achamos que isso começou hoje. Aqui no versículo de número 30, os cabeças das tribos de Israel, homens que estavam com as suas mãos ainda manchadas de sangue, não foram capazes de chutar aquele altar, não foram capazes de acabar com a idolatria, não foram capazes de exterminar o germe do mal que crescia em formato de piedade. Meus irmãos, com o diabo não se brinca, com a infidelidade não se brinca,
Com as coisas do Senhor não se brincam. Não dá para dançar a valsa da noite com Satã sem que ele roube parte do seu coração. Não dá. A fala que tanto ouvimos. Homens fortes geram tempos de paz. Tempos de paz geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis fazem todos sofrer. Aqui vai o meu apelo aos homens dessa igreja. Não lutem com as ferramentas que não são dadas ou que não lhes foram dadas por Deus, mas lutem e lutem até a morte. E se tiverem que derrubar a idolatria do seu lar, se tiverem que derrubar o engano da sua casa, se tiverem que limpar o altar que não é devido, façam isso no dia que se chama hoje. Não se deem por satisfeitos pelas boas intenções, não se deem por satisfeitos pelo bom discurso, pois o bom discurso aqui condenou toda a nação. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés disse: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Como não? Como não cometeram? Cometeram sim. E infelizmente, esse foi o fim da conquista da terra prometida. É estranho dizermos isso. O livro de Josué é de conquista, de fidelidade, de um povo que amou o Senhor. Mas bastou um altar sendo posto fora de lugar para que toda a conquista da terra prometida fosse posta em perigo, como de fato foi. No livro de Juízes, tudo está perdido. 2 páginas à frente, tudo está devastado. Finéias, versículo 32, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram à terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhe conta de tudo. Com a resposta, todo mundo se deu por satisfeito, bendisseram o Senhor, não falaram mais de pelejar contra ninguém, não falaram mais de destruir os habitantes de Ruben, de Gade, de Manassés, mas também não falaram nada de destruir o altar. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Pois bem, como escaparmos dessa triste cena? Olhando esse texto, percebemos que eu e você somos cheios de boas intenções, mas de maus feitos. Eu e você, ao olharmos para esse texto, percebemos que falhamos como juízes, que falhamos como sentenciados, que falhamos como aqueles que são os sentenciadores. Ao olharmos para esse texto, percebemos que a infidelidade gera filhos à torto e à direito, muitas vezes cheias de boas intenções, mas gera filhos para a perdição. E eu e você nos enquadramos nessa história. Eu e você nos enquadramos nesse lugar. Eu e você nos enquadramos nesse momento. O que fazer para não sermos destruídos? O que fazer para não cairmos no conto do vigário? O que fazer para não devastarmos nós e as nossas gerações? A solução para esse mal levaria mais de 1000 anos para ser oferecida. E a solução para esse mal veio na figura de um homem que, segundo um autor, um comentador do Novo Testamento, entrou no templo 2 vezes. J. Carson, que é um comentador do Novo Testamento, talvez o maior especialista em Novo Testamento vivo no mundo hoje em dia, disse que Jesus, no início do seu ministério, entrou dentro do templo, chutou aquelas banquinhas, fez um cordão em suas mãos
e bradou aos quatro cantos, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Ao olharmos Jesus em fúria, com os punhos fechados, dando murros e pontapés à torto e à direito, não nos parece o cordeiro manso, aquele que foi cantado aqui. Não nos parece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esses dias eu li uma frase que se encaixa muito bem. Não tenha medo quando lobos se escondem debaixo de um cordeiro, porque o nosso Deus escondeu um cordeiro debaixo da pele de um leão. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que tudo isso só foi desfeito quando o Senhor Jesus entrou no templo e chutou tudo e todos. J. Carson vai dizer que Jesus não fez isso uma só vez, que no final da sua vida, mais uma vez, naquela semana fatídica, na semana que o levaria à crucificação, ele entrou no templo mais uma vez, e mais uma vez escanteou os cambistas, e mais uma vez disse: vocês fazem da casa do meu pai um lugar imundo. A solução para mim, para você, a solução para nós, é seguir o homem de punhos fechados, e não apenas seguir o homem de braços abertos. Às vezes, temos que entrar no templo da idolatria, da infidelidade, de punhos cerrados. Temos que entrar na idolatria do nosso coração, e chutar todos os cambistas e pô-los para fora. Temos que olhar e não nos convencermos com as boas intenções. Nossa fala nos engana. É o canto da serpente ou o canto da sereia sendo entoado por nós mesmos. Temos que entrar na fábrica de ídolos que mora no nosso coração. E lá dentro, fazendo um azorrague, um chicotinho de 3 dobras. E lá dentro, darmos tapa na cara de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Meus amados irmãos, o teu coração é onde está todo o perigo, e o teu coração precisa ser domado, pois a infidelidade que lá é gestada pode condenar a você, a sua casa, seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos. Devemos entrar no nosso coração como Jesus entrou na casa do Senhor. Devemos fazer uma limpeza, sermos duros e radicais, jogando tudo para fora, aquilo que não presta, não nos esquecendo que de boas intenções o inferno está cheio. Que Deus nos ajude a olharmos para nós com toda a seriedade que a nossa salvação requer que olhemos. Que Deus nos ajude a chutarmos os cambistas da nossa alma e limparmos os altares que foram construídos fora de ordem, fora de lugar e fora do mandato de Deus. Feche seus olhos, baixa sua fronte, vamos orar. Quatro atos que revelam a profundeza do nosso coração. 4 cenas que quase causaram uma guerra civil. Contudo, eram infinitamente mais danosas, porque causaram a infidelidade do povo de Deus em relação ao Deus do povo. Sim, devemos tomar cuidado com o julgamento, sim, não podemos ser precipitados, sim, devemos ser homens que apaziguam as coisas, pacificadores, é verdade, e tudo isso deve ser feito. Mas não podemos, por causa da ansiedade, por causa da piedade, por causa das doces palavras, não fazermos o que temos que fazer. Não podemos nos deixar nos ludibriar.
Devemos lutar não somente contra os inimigos externos, mas devemos lutar contra a infidelidade, a idolatria, contra a ansiedade. Se Rúben, se Gade, se a meia tribo de Manassés não fossem ansiosos com o dia de amanhã, se Finéias e os líderes das tribos de Israel fossem menos condescendentes com aquela história piedosa, se os crentes fossem mais sérios com a idolatria do seu próprio coração, Senhor, se eu fosse mais sério com a minha alma e com os cambistas do meu ser, muitas coisas não aconteceriam, muito sofrimento seria impedido, muita dor não seria sentida. A minha oração é que nós imitemos o Cordeiro e Leão e que nós chutemos toda a sombra de infidelidade que paira sobre nós, sobre as nossas mentes e sobre o nosso coração. Que sejamos radicais, que não nos enganemos com as boas intenções, que não nos deixemos levar pelo canto da serpente. Serpente essa que está mais perto do que imaginamos, pois é capaz de soprar no fundo do nosso ouvido um sopro que se aloja na profundeza do coração. Ajude a esta igreja, a todos nós, termos os ouvidos tapados quanto à idolatria, quanto à infidelidade, quanto às boas intenções, e que nós sejamos de fato obedientes. Ao entrarmos na terra prometida, amemos o Senhor de todo o nosso coração. Ao ensinarmos os nossos filhos, não construamos altares com nossas mãos, mas ensinemos a palavra do Senhor, andando, assentado, falando, comendo, jogando, passeando, vencendo e principalmente sofrendo. Que cuidemos de servir o Senhor. O final do livro de Josué é tão bonito, porque Josué ergue a sua voz dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa igreja ouça o grito que percorre os séculos e possa se limpar, não exteriormente, mas principalmente de dentro para fora. E por que não que isso tudo possa começar em mim? Fazer isso por nós e em nós é o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém.